comece a citar o nome. Só vai dizendo: Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa ciclano, abençoa, Senhor. Pode orar. Mais alto. Mais alto. Nós entramos em oração por esta igreja e pelos familiares. Estamos orando por milagres esses dias, pelas famílias, e o manto que o Senhor derramou sobre a minha vida em Jerusalém, que vem sobre essa igreja, e os milagres já estão acontecendo, e que o Senhor continue a fazer. Ouça a voz da igreja, ouça a voz da igreja, Senhor, ouça a voz e faça milagres agora. Entra na casa deste irmão, desta irmã. Entra agora nessa família. Aqueles que estão dominados pelo álcool, aqueles que estão dominados pelas drogas, aqueles que estão vivendo angústia. E hoje, em nome de Jesus, eu declaro, profetizo sobre esta família. Em nome de Jesus, a sua família vai viver o melhor tempo. Você vai ter motivo de alegrar com a sua família. Em nome de Jesus, chegou o tempo de Deus entrar na sua casa com milagres, com provisões. Em nome de Jesus eu declaro saúde perfeita sobre a sua casa, sobre os seus filhos, a paz, o entendimento. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje, em nome de Jesus, como profeta, eu profetizo sobre a saúde dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. Em nome de Jesus eu oro pelos empresários, pelos que estão desempregados, e declaro que a sua dispensa será uma dispensa de fartura. Você terá alegria, a abundância virá sobre a tua casa. A doença não será mais a tua companhia, mas a saúde será a tua companheira. Eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Diga: a minha casa pertence a Jesus. Diga: eu creio que hoje, agora, o Espírito de Deus está em mim, sobre mim e a minha casa. Diga agora, pela autoridade do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Põe a mão na sua cabeça e diga: em nome de Jesus, todo pensamento de fracasso, de desistência, de derrota, em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda doença, enfermidades, moléstias, agora eu te ordeno, perca suas forças. Todos os demônios, Exu Caveira, Tranca-Rua, agora eu te ordeno, perca suas forças. Agora, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, agora, Lúcifer e os seus demônios, agora, como igreja, nós te resistimos. Toda morte, acidente, assaltos, roubos, sequestros, furtos, agora, nós te resistimos, agora, sai da minha casa, sai da minha família. Diga: doença, câncer, eu te ordeno, agora, sai agora, em nome de Jesus. Diga: toda doença geracional, eu resisto agora. Para a igreja, diga agora, no nome de Jesus, bem forte, diga: sai, diga: sai,
Em nome de Jesus. Dê um brado de vitória nessa noite. Oh! Aleluia! Diga: eu creio que as muralhas caíram, as correntes quebraram, em nome de Jesus. Você sabe que a gente fica preso no mundo espiritual. Todos nós temos experiências com Deus. Me lembro de quando eu me converti, logo um tempo depois, eu estava orando, e à noite eu tive uma espécie de sonho, não sei se era sonho, e eu via as correntes das minhas mãos e dos meus pés quebravam. Tinha gente orando por mim. Tem coisa que só a oração da igreja faz. E você vai viver os melhores dias da sua vida, porque você faz parte da igreja de Jesus. As lutas virão, mas elas serão vencidas. Quem crê nisso? Diga: elas virão, mas serão vencidas. Diga: eu creio que a minha família viverá os seus melhores dias a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem crê, dê um aplauso a Ele. Mateus capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura agora do Evangelho de São Mateus, capítulo 15. Mateus 15. Ontem eu estava conversando com o pastor Wanderson. Ele disse: olha, uma pessoa me procurou e ele me contou um testemunho. Eu quero encorajar essas pessoas a virem aqui e contar, para não achar que eu estou tentando fazer uma propaganda. Aconteceu uma coisa na vida dessa família que é um milagre que aumenta a fé de qualquer um que ouve. A pessoa veio aqui no primeira semana, recebeu a unção e Deus mudou a história dela. Então, assim, muitas vezes nós cristãos nos tornamos céticos ao longo do tempo e achamos que Deus não faz mais milagre, achamos que a vida ela está condicionada à rotina diária e tal. Não há mais uma novidade dos céus, eu já estou convertido e tal. Não, há. Então tem muitas coisas acontecendo, porque Deus está fazendo. Você sabe que nós nunca fizemos esse tipo de campanha aqui na igreja, porque eu não sou adepto de campanhas. Não sou. Mas no dia que eu cheguei de Jerusalém, que teve aquela noite, Deus falou ao meu espírito para que a gente orasse 7 semanas. Não é para ensinar princípio de família, porque a gente já sabe muitos e posteriormente nós assim o faremos, mas é para a oração, para que seja quebrada muitas fortalezas dentro das famílias. Foi numa manhã que eu estava lá e Deus veio com uma unção muito forte para as famílias. Mas há um problema na vida das pessoas: elas não são perseverantes. Elas começam e param. Eu disse assim: nenhuma família vai faltar essas 7 semanas. E eu vejo algumas famílias já faltando. Segundo Crônicas 20:20, credes no Senhor teu Deus e vivereis, crede nos teus profetas e prosperareis. Se você está vindo aqui porque você está acreditando numa palavra profética, sabe que eu sou um profeta de Deus sobre a sua vida, Deus vai fazer milagre na sua vida. Mas tem gente que acha que não, que a gente respeita. Mas eu disse assim: faça de tudo para você estar aqui. A oportunidade foi dada. Jesus um dia disse para o jovem rico: olha, faça assim, assim e assim. O texto diz que Jesus não insistiu,
E nem o cara insistiu de andar com Jesus, nem de fazer o que Jesus mandou. Jesus não ficou lá insistindo. Jesus nunca insistiu na pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, o Evangelho não é a mercadoria barata, de final de feira, que você tem que vender de qualquer custo. A mensagem do Evangelho tem um preço de sangue, e não podemos barateá-la. Ele diz: não dei as vossas pérolas aos porcos. Não dê o que é valioso para quem não entende do que é valioso. Agora, nós não somos como os porcos que não valorizam as pérolas. Nós somos seres que têm inteligência e discernimento espiritual e valorizamos a palavra de Deus, que é uma pérola. A palavra de Deus é a única coisa que, quando age, tem resultado, não volta vazia. Então nós vamos lê-la nessa noite, no livro de São Mateus, capítulo 15, e o versículo 21. Por favor, quem encontrou, nós temos aqui uma projeção também, de Mateus, estou lendo na versão revista e atualizada. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Esta região era uma região onde não moravam judeus, apenas, digamos que árabes, eram sírios. O 22 diz: eis que uma mulher cananeia, ou sírio-fenícia, ou uma grega, mas na verdade ela é uma mulher síria. Ela não pertencia à igreja, não pertencia a Israel. Ela, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ela expõe para Jesus o que ela queria. Minha filha, quem aqui tem filho, diga amém. Você sabe o que é uma filha doente, um filho doente? E sobretudo com uma doença que a medicina não é capaz de detectá-la, de curar, de resolver. Era uma doença de ordem espiritual. Ela possivelmente já tinha levado a médicos, apesar da escassez, que tinha medicina, mas tinha médicos. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, era um médico, era um judeu gentilizado. Essa doença, região de Tiro e Sidom, ninguém resolveria o problema. E tem doença que a ciência se curva diante dela. Sim ou não? Tem doença na alma que ninguém é capaz de curá-la. Pode até dar alguns paliativos. Quem é capaz de curar a depressão? Poderá surgir na ciência a cura da depressão. Mas Deus cura. Aquela mulher disse: a minha filha, quem aqui tem uma filha? Diga amém. Só pai de filha, pai e mãe de filha. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nada. E os seus discípulos, os 12, São Pedro, São João, São Bartolomeu, se aproximando, São Bartolomeu, está gravando, senão alguém vai achar aqui. O São Bartolomeu no Nordeste, no interior, pessoal, de onde eu venho. Depois eu aprendi a falar, é São Bartolomeu. Aproximando-se, rogaram-lhe. E aqui eles não fazem uma intercessão pela mulher que tem filha endemoniada. Isso aqui, os santos de Jesus não aproximaram dele dizendo: olha,
Tem uma mulher aí, coitada, Jesus, está com a filhinha endemoniada. O que eles disseram? Espere essa mulher, porque está perturbando a nossa alma. Está gritando, ninguém aguenta, ela está me enchendo a paciência. Espere, manda embora. E a filhinha dela? Mas Jesus respondeu, rompeu o silêncio e disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Jesus estava entrando numa região que ali havia alguns judeus. E ele foi lá para falar aos judeus. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo-lhe: socorre-me. O texto diz que ela prostrou-se. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, não é bom no café da manhã, ao invés de dar pão para os filhos, pegar o pão que der para dar para os filhos e dar para o cachorro. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando alguém quer, verdade ou não? E dificilmente não se busca, não se encontra o que quer em Deus. Então, o 28, Mateus está narrando, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. O demônio foi embora, por causa de uma oração persistente. Mesmo movido pela necessidade, o demônio foi vencido. Toda conversa que você tem com Jesus perturba as trevas. E quando você sai de uma conversa com Jesus, tem resultados dentro da sua casa, no mundo espiritual. Diga amém. Vencendo as adversidades da família pela fé. É o que eu vou lhes falar hoje. Diga: eu vou vencer as adversidades pela fé. Diga: pela fé. Pela fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo. Basta colocá-la em ação. A fé dessa mulher estava lá, mas a fé fez com que ela se movesse para o lugar certo, para a pessoa certa e alcançasse a sua bênção. Primeiro, essa mulher venceu o silêncio de Jesus. Se você olhar uma história como essa, você pode se limitar a uma simples narrativa de um fato, mas você pode discernir e mergulhar aqui e perceber das ações espirituais que acontecem quando alguém se move para Jesus. Primeira coisa que nós temos que aprender a vencer é o silêncio ou a demora que a gente julga ser demorada das orações que a gente faz. Quem aqui está orando por uma causa? Qual que é o nosso tema desses dias? Família, por esta causa, o que você faz? Diga: por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Quem aqui tem uma causa? Qual é a sua causa? Diga: família. Diga: por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Tomara que você esteja dobrando, de fato, durante o dia. Jesus prometeu responder a oração? Sim. Mas ele não disse quando e nem como iria responder.
Jesus disse que voltaria a essa terra? Sim. Mas ele não disse quando ele voltaria. Um filho, quando pede alguma coisa ao pai, nem sempre o pai atende no tempo do filho, sim ou não? Vai depender da situação, vai depender da relação que você tem com o filho, com o pai. Agora, se tem uma coisa que nos angustia, é o silêncio. Se você fizer uma pergunta para alguém, e este alguém não responder, vai gerar uma discussão. Eu duvido se tem algum casal aqui que nunca disse assim um para o outro: você não está me ouvindo não? É? Sim ou não? Se você for honesto, vai dizer que sim. Quantas vezes o pai diz para o filho: você está surdo, é? Porque irrita quando não se tem uma resposta, como se fosse um desprezo. Essa mulher podia considerar, primeiro ponto, que Jesus havia desprezado, por ela ser uma estrangeira, ela não fazia parte das sinagogas, ela era uma mulher síria, ela poderia entender que Jesus está dizendo: não, eu não vou te abençoar, isso é um problema seu, é um problema da sua religião, vai perguntar se Allah vai te abençoar, vai buscar o seu Deus, vai invocar o Deus Pan, vai fazer um sacrifício de cordeiro, vai buscar os seus sacerdotes. Ela poderia fazer essa leitura toda e se recolher, mas ela sabia que Jesus era o Senhor e que a resposta viria. E se você está orando, aprenda a romper o silêncio, e eu creio que nesses dias o silêncio de Deus vai terminar sobre a sua vida e virá uma resposta na sua direção, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. Segunda coisa, se você observar no versículo 23, então os discípulos chegaram perto dele e disseram: manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho, diz uma versão. Porque naquela época havia uma animosidade social, até hoje tem, entre judeus e árabes. Aqueles discípulos de Jesus, eles eram judeus, nascidos na Galileia. Na mente deles, aquela mulher era uma mulher amaldiçoada. Ele não podia dirigir a voz àquela mulher, e uma mulher jamais poderia dirigir-se a voz a um homem na rua, naquela época, seja qual for a religião, primeiro século. Até hoje, uma vez eu estava em Jerusalém e uma irmã que estava comigo, que falava inglês, ela foi perguntar a um judeu ortodoxo sobre informação. O judeu não disse a ela nada, virou a face para o outro lado e passou rápido. Eles não respondem a mulher até hoje. Conversa na rua, e aí os discípulos podiam dar um fim, mas ele disse assim: olha, despede essa mulher, isso é um problema do Senhor, não é nosso. Agora você imagina ela querendo chegar a Jesus, e tem a volta de Jesus 12 homens impedindo dela acessar a Jesus. Calar a boca dela. Mas ela foi até o fim, e você vai até o fim, em nome de Jesus. Ela não estava nem aí para as vozes externas, ela tinha um problema para ser resolvido, e ela foi até o fim. Se você tem algo na sua vida, tem que ir até o fim. E se tem uma coisa que paralisa as pessoas, chama-se vozes. Verdade ou não? E a palavra negativa, ela tem um poder de contaminação maior do que uma positiva. Alguém para te desanimar terá muito mais sucesso do que alguém para te animar. E tudo que você for fazer, existe obstáculo. Se você for buscar a Deus,
há um grande obstáculo, porque o mundo, ele é contra Deus. Nós vivemos num mundo que é inimigo de Deus. E nós temos que aprender a não dar ouvido às vozes humanas e dar ouvido à voz do Senhor, ainda que seja por necessidade. A voz do Senhor, ela é mais alta. Jesus diz: a voz do Senhor, ela é como o som de muitas águas. Você pode não ver uma cachoeira, mas você pode ouvir o barulho da cachoeira de longe. Você já foi a uma cachoeira? Já viu o barulho das águas? É o barulho das águas. A voz do Senhor, ainda que seja cego, mas você é capaz de ser guiado para onde está o barulho das águas. Em outro momento ele disse: a voz do Senhor, ela despedaça os cedros do Líbano. Porque os cedros do Líbano, quando davam os vendavais, eles não quebravam, não rompiam. Inclusive as pessoas arrogantes, elas eram ilustradas pelo cedro. Ele é tão duro, tão difícil de se dobrar, quanto um cedro do Líbano. Por isso que diz: a voz do Senhor despedaça os mais orgulhosos da terra. A voz do Senhor, ela quebra as fortalezas na mente. A voz do Senhor quebra as fortalezas da alma. A voz do Senhor ativa a fé. As vozes humanas querem impedir que ouçamos a voz do Senhor. Mas hoje o Senhor vai falar contigo. Esta semana muitos de vocês vão ter sonhos e Deus vai falar diretamente com você. Fica ligado para ouvir a voz de Deus. As pessoas nos criticam. As pessoas criticam a igreja evangélica. Diz isso, aquilo outro. Mas a igreja avança a cada dia, porque ela é de Jesus. Ninguém jamais venceu a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os céus diante de Deus se recolhem como cortinas, e as águas dos oceanos Ele coloca na concha da sua mão. Não existe um embate com Deus e o diabo, essa guerra de Deus e o diabo. Não, essa guerra é entre o homem e o diabo, porque Deus está acima do homem e do diabo. Não se compara a Deus a um texto na profecia que diz que nos fins dos tempos olhar-se-ão para Lúcifer e dirão: esta coisa és tu que debilita as nações. É isso aí que fez com que as nações se ficassem debilitadas. Quem é esse lixo? Então não podemos comparar Deus e o diabo. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima de tudo e de todos. Não existe nenhum homem nessa terra que no dia que a morte chegou, ele conseguiu vencê-la. Porque a Bíblia diz que quem dá a vida e tira a vida é Deus. Tanto é, você não vai morrer antes do dia. Você vai morrer no seu dia que Deus marcou para você. Qual que é esse dia? Não tenho a menor ideia e nem quero saber. Mas certo é que você vai viver muito e vai viver bem. Diga um amém, vai viver muito e bem. Diga: eu vou vencer as vozes externas. Noé começou a construir um navio com 3 andares, sem as ferramentas que a indústria trouxe. Ele não tinha uma madeireira para comprar madeira, não tinha como comprar parafusos, tinha que se fazer tudo. E ele gastou décadas, talvez um século, construindo um navio. Crianças nasciam, envelheciam e via Noé construindo, e muitos o chamavam
de louco. Mas Noé tinha ouvido a voz de Deus. E você já sabe que o Gênesis narra a história do Noé. Deus começou uma história com Noé e foi até o fim, ainda que as vozes da sua geração diziam ao contrário. E hoje eu quero dizer a você, você tem um projeto, a sua família, ainda que o diabo está dizendo que não vai acontecer, ainda que há vozes te impedindo, você não vai desistir como essa mulher. Sua minha filha vai se livrar desse demônio, e Jesus é o remédio para minha filha, e foi até o fim. E eu quero declarar que você vai até o fim. Quem vai até o fim, diga eu. Dê um aplauso àqueles que vão até o fim. Diga eu vou até o fim. Diga mais alto, eu vou até o fim. Você vai até onde? Até onde? Diga para 3 pessoas, você vai até o fim, no nome de Jesus. Outro obstáculo que a gente tem que aprender a vencer é a rejeição. Um dia desse eu estava lendo uma matéria dizendo que o mundo todo, em todas as culturas da terra, sofre por rejeição. O pai rejeitou, a mãe rejeitou, a família rejeitou, os ricos rejeitaram, os pobres rejeitaram, o irmão da igreja rejeitou. E uma pessoa que sofre de rejeição, ela não acredita em si. Ela não crê no seu potencial. E não existe uma pessoa que nasceu nessa terra que não tem um potencial extraordinário. Você é filho de Deus, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é criador. Então você é algo poderoso que essa terra tem. Você não pode desprezar você, ainda que te desprezem. Podem te rejeitar. Temos que aprender a lidar com rejeição. Quantas vezes eu fui rejeitado só pelo fato de eu ser pastor? Uma vez eu fui fazer um cadastro para fazer um financiamento, e o cara todo feliz comigo. Quando eu falei que era pastor, o cara mudou de face, e não tem mais conversa, que não tem financiamento para você. Eu digo, eu sou um homem honesto, sempre paguei minhas contas, tem condições de pagar isso aí, se quisesse pagaria à vista. Por que esse indivíduo me rejeitou? O que o pastor faz? Eu quase disse assim, nada, pastor não faz nada. Eu disse para ela assim, para a pessoa, se pegar a tua agenda e a minha agenda e o labor que nós temos, você vai ver quem é que faz mais do que. E você sabe que pastor só lida com pressão. Quando a pessoa está com problema, procura um pastor. Quando a bênção recebe, ele desaparece. Poucas pessoas me procuraram ao longo desses anos de ministério para dizer, pastor, obrigado, olha, Deus fez isso por mim. Mas fui procurado N vezes. E não estou fazendo isso com ingratos, não. Estou resolvido. Eu fui chamado por Deus. Eu não fui assoviado, eu não sou aventureiro. Há em mim uma unção de Deus para ser pastor, como há em todos os pastores que nós ungimos aqui, e tantos outros que virão. Temos que aprender a lidar com a rejeição. Se não acredita em mim, eu acredito, porque Deus acreditou em mim. Se me rejeitaram, Deus não me rejeitou. Ainda que seu pai ou tua mãe te rejeitaram, todavia eu não me esquecerei de ti, ó Israel. Ainda que a sua mãe que te amamenta te rejeite, eu não te rejeitarei. Eu me faço pai do órfão e juiz das viúvas, diz o Senhor. Então não tem ninguém rejeitado nessa terra. Se seu pai te rejeitou, ame-o,
perdoe e siga a tua caminhada. Deus é o teu Pai e Ele não te rejeitou. Não fica chorando, lamentando, acusando, colocando um peso nas suas costas, carregando um defunto, que foi, quem sabe, o seu pai que te abandonou, a sua mãe ou a sua avó. Ele passou a ser um defunto nas suas costas. Abandone esse defunto e siga a sua vida, porque às vezes até ele já esqueceu de você. Temos que aprender a lidar com isso. Se as pessoas nos rejeitam, nós temos que ir em frente. É uma questão de inteligência emocional, mas Deus está trabalhando as suas emoções e você vai lidar com as rejeições na sua vida. Eu tinha um amigo paraibano, ele dizia assim: Manuel, a gente só não vive sem o mundo todo, mas sem uma banda dele dá para viver tranquilo. Tem gente que vive porque saiu assim da minha vida. Não se vá. Ajeita as suas emoções, sacode a poeira, engraxa as botas, porque a caminhada é longa. E você que tem filhos, não transmita a sua rejeição para os seus filhos. Não carregue o mesmo fardo. Eu já disse isso aqui, às vezes até com aquele sentimento de culpa. Meu Deus, eu estou comendo isso aqui, o sofrimento da minha mãe, do meu pai. Não. Conte uma história para animá-lo e diga assim: olha, Deus fez isso comigo, mas Deus me ensinou para que eu te ensine a não fazer o que eu fiz, para que você tenha agora uma caminhada diferente. Não fique chorando e fazendo com que os seus filhos, a sua geração, viva sofrendo com o seu sofrimento que já passou. Lide com as suas rejeições. Se o seu pai te rejeitou, ame o seu filho. Quando eu cheguei aqui em Brasília, sabe o que é que eu comia? Arroz. Sabe qual que era o bife? Ovo. Eu particularmente me daria bem se fosse arroz e ovo. Você sabe por que você tem tudo isso? Não, não faça isso. Faça isso. Aprenda a lidar com isso. A vida, ela tem algo muito maior. Deus é muito maior. Aquela mulher, Jesus disse assim: olha, poderia ter considerado, ela poderia dizer assim: você está me chamando de cachorra. Cachorra. Tem uma filha com um demônio no colo e eu sou cachorra. Não. Essa mulher é a figura da igreja. A igreja é indesistível. Ainda que os religiosos se levantem, a igreja vai até o fim. E vai lidar com o seu noivo a despeito das vozes negativas. Ela diz sim, mas também cai migalha de pão debaixo da mesa, e eu me contento com essa migalha. Quero comer essa migalha. Ele disse assim, e o texto há uma versão hebraica que diz: naquela hora o demônio deixou a filha dela, quando ela disse: eu me contento com essa migalha. Porque até a migalha que vem da mesa do Senhor, ela é fartura para quem não tem nada. Porque tudo que vem de Deus se multiplica. Ela já deve ter ouvido que Ele multiplicou os pães, e Ele tinha saído da multiplicação de pães. Ela disse: as migalhas que caem da mesa, elas podem ser multiplicadas, e eu me alimentarei dessas migalhas. E ainda que seja uma migalha, Deus fará uma fartura dentro da sua casa, porque o que você tem é de Deus, e onde Ele põe a mão, multiplica. Ele é o multiplicador. Se for para Jesus, é bem forte. Aleluia. Diga glória a Deus. Por último, temos que vencer o ego.
25 diz assim: então ela veio, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: me ajude. Sim, Senhor. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. E ela ali prostrada, ela disse: sim, Senhor. Respondeu a mulher: mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, disse Jesus, você tem muita fé, que seja feito como você quer. E naquele momento, o demônio deixou a filha dela. Ela venceu todos esses obstáculos até se prostrar diante de Jesus. O maior inimigo das pessoas chama-se ego, orgulho. Não se dobra. Acha que é capaz de vencer sozinho. Eu não preciso do meu pai nem da minha mãe. Uma coisa é você ter um espírito aguerrido, outra coisa é você ser movido pela arrogância. E a Bíblia diz que a altivez de espírito precede a ruína. Eu não preciso de igreja, não. Eu sou capaz de me virar sozinho. Para quê? Para a igreja. Não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de célula. Não preciso de ninguém. Ninguém ganha o pão sozinho. Há um adágio popular. Ninguém vence sozinho. Você não foi gerado sozinho. Você não consegue viver sozinho. Você precisa das pessoas. Você precisa da igreja. E as pessoas precisam de você. Eu não vou falar com meu pai nem com minha mãe. Vença o seu orgulho, o seu ego. E vai ver a bênção de Deus. Que hoje seja despedaçado o orgulho que está na nossa alma. Aquela mulher síria, para a comunidade em volta, é uma mulher síria se dobrando aos pés desse charlatão judeu, desse profeta judeu. Mas ela não estava nem aí, ela se dobrou. Um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. A humildade de espírito foi que elevou Jesus. Uma carta de São Paulo disse: ele esvaziou-se da sua glória, tomando-se em forma humana, se humilhou ao receber uma imagem de homem. Aquele que era Deus se limitou a ter os pés humanos para chegar em Jerusalém, se limitou a um olhar humano, a sua onisciência se limitou porque ele se fez humano, sujeito às mazelas humanas. Ele foi tentado em tudo. Ele tinha fome, ele precisava de dinheiro, ele pagava impostos, ele foi acusado de charlatão, de comilão, de beberrão, de vinho. Ele foi chamado de endemoniado, de Belzebu. Ele tomou essa figura, ele se sujeitou a estas mazelas comuns aos humanos. Mas a Bíblia diz que por esta razão Deus deu a ele um nome: Yeshua. Que a este nome dado por Deus, quando o anjo disse a Maria: e você terá um filho, e ele se chamará Yeshua. Este nome, todo
todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Yeshua é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será banido. Mas hoje o Senhor nos revestirá do espírito de Yeshua, de humildade de espírito, para se prostrar diante dele, do Senhor, e ele vai exaltar a nossa casa acima de tudo e de todos, para o louvor do seu nome. Aleluia! Dê um aplauso a ele, Jesus. Grita, Yeshua! Não, grita mais alto, Yeshua! Diga, ele é o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Diga, Jesus. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Grite forte, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Da sua casa? Da sua saúde? Das suas finanças? Quem é o teu Senhor? Então dê um aplauso a ele bem forte nessa noite. Mais forte para ele. Mais forte. E faz assim, diga Jesus. Diga Jesus, as duas mãos. Diga Jesus, toda a igreja. Diga Jesus. 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 Jesus.